Amados irmãos, paz do Senhor, boa noite. Podemos tomar os nossos lugares. Vamos estudar a Palavra de Deus, amém? É sempre um privilégio podermos estudar a Palavra de Deus. E nesta noite eu queria falar convosco, ou voltar convosco até à Carta aos Hebreus. No último dia nós falámos acerca de perseverar na fé. Lemos o texto de Hebreus capítulo 10, do versículo 19 até ao versículo 39. Falámos de perseverar na fé, falámos no pecado voluntário e falámos no texto que diz: porque se pecarmos voluntariamente, pecar voluntariamente depois de termos recebido. E vimos que esta expressão do pecar voluntariamente, ela surge por oposição ao chegarmos a Deus, reter firmemente e estimularmos uns aos outros às boas obras. Vimos que pecar voluntariamente surge no sentido de deliberadamente. Vimos que exclui o desconhecimento. Vimos que é o caminho da apostasia. E nós olhámos para isto e vimos que realmente é algum caminho que nós não podemos trilhar. Depois nós estivemos fazendo aqui um pequeno resumo do pecado voluntário e vimos que implica a rejeição do sacrifício de Cristo e que essa rejeição do sacrifício de Cristo nos empurra para uma condenação iminente. Vimos também que é uma tirar importância ao sacrifício de Jesus. E vimos ainda que é a rejeição da obra de Cristo na nossa própria vida. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, o que ele fez teve impacto na nossa vida. E quando nós pecamos voluntariamente, nós estamos rejeitando aquilo que Jesus fez e o impacto que teve na nossa vida. Depois vimos três termos que aparecem aqui: pisou o Filho de Deus, profanou o sangue e fizer agravo à graça de Deus. Nós vimos que pisou o Filho de Deus significa escarnecer de Deus e do seu Filho com os seus atos e por vezes até com palavras. Vimos que profanou o sangue é considerar o sangue de Cristo algo que é puro, que é santo, mas considerá-lo normal a todas as outras coisas. Igual a tudo demais. Tirar o seu valor especial. E depois vimos que fazer agravo ao Espírito da Graça, a melhor tradução talvez seria insultar o Espírito da Graça. E, meus amados irmãos, que isto nunca passe sequer pela nossa cabeça. Amém? Convidava-vos a ler nesta noite comigo em Hebreus capítulo 10 e a partir do versículo 30. Hebreus capítulo 10 e a partir do versículo 30, onde nós podemos encontrar o seguinte: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres eliminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Até aqui a palavra do Senhor.
Para dar força, este versículo 30 começa com uma expressão dizendo: bem conhecemos aquele que disse, o Senhor das Escrituras, o Deus que vem desde o Velho Testamento. E depois ele vai fazer uma citação do texto de Deuteronômio no capítulo 32 e no versículo 35, onde nós encontramos lá: minha é a vingança e a recompensa. Ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Minha é a vingança. E o escritor aos Hebreus vai buscar este texto e trazê-lo para aqui. Meus amados irmãos, Moisés está lembrando o povo como Deus os tratara lá no deserto. E, meus amados irmãos, nós precisamos de lembrar verdadeiramente que o nosso Deus é o Deus da vingança e o Deus da recompensa. Quando nós queremos fazer pelas nossas mãos, já está feito. Está é mal. Ele faz melhor do que nós. Então, meus amados irmãos, minha é a vingança. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, deixa um aviso para todos nós. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Novamente o apóstolo Paulo vai recuperar o texto lá do livro de Deuteronômio. E também no livro dos Salmos nós encontramos: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Ele é o justo juiz. Quando ele decide, não há apelação. Sabe porquê que os tribunais têm vários patamares de apelação? É porque existe a hipótese do juiz não decidir bem. E se a pessoa achou que o juiz não decidiu bem, pode apelar. Mas eu quero dizer que Deus sempre decide bem. Por isso não há como apelar. Apelar para uma instituição superior, era preciso que ela existisse. Deus, ele é o topo. E ele sempre decide bem. Vingança, ela surge aqui como a paga pelos nossos atos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja uma coisa. Olhemos para este gráfico e percebamos que Deus tem o controle total de todas as coisas, mas Deus também é totalmente reto. Deus é totalmente reto. A expressão Deus vivo é uma expressão idiomática para contrastar com os ídolos, que esses sim não tinham vida, que esses sim eram inanimados. Lá na primeira carta de Pedro nós encontramos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Amados irmãos, Deus tem o controle total, mas o homem é totalmente dependente. É completamente dependente. E por causa disso, precisamos nos humilhar debaixo desta mão tão maravilhosa de Deus. Bem, nesta noite eu gostaria de trazer uma pergunta. Quem somos nós? Poderia colocar-vos a pergunta de outra maneira. O que somos nós? Também poderia colocar a pergunta de outra maneira. Como somos nós? E o escritor da carta aos Hebreus, ele quer explicar como é que nós não podemos ser. Quem é o nós?
Quem é o nós? O nós sou eu, o nós és tu, o nós és tu, o nós é ele, o nós somos todos. E veja o que é que o escritor aos Hebreus escreveu, trouxe novamente o texto. Nós, porém, não somos. A minha pergunta é quem somos? Mas o escritor agora diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Então, em primeiro lugar, nós não somos. Retirar significa deixar de viver aguardando a vinda de Jesus. Nós não somos desses. Nós continuamos aguardando que Jesus Cristo volte. Amém? Quantos aguardam que Jesus volte, podem dar glória a Jesus nesta tarde? Aleluia! Amados irmãos, nós aguardamos a volta maravilhosa de Jesus. Então, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Então, o que é que nós somos? Nós somos daqueles que creem para a salvação da alma. A salvação da alma está-se referindo a um tempo quando Jesus voltar. Amados irmãos, o diabo quer que nós passemos para o primeiro grupo, o grupo dos que se retiram. Mas é importante que nós continuemos no grupo daqueles que creem para a salvação da alma. Esperamos Jesus, então nós cremos para a salvação da alma. Esperamos Jesus, então nós não nos retiramos para a perdição. Retirar para a perdição aparece noutra tradução como recuar. E eu fiz questão de trazer até aqui 3 traduções diferentes deste mesmo texto, para nós tentarmos captar todo o sentido que a palavra de Deus nos quer trazer aqui. Veja, por favor, comigo. A revista atualizada diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Na nova tradução na linguagem de hoje diz: nós não somos gente que volta atrás e se perde. E na nova versão internacional diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós não somos. Então o que é que somos? Na revista atualizada diz: somos da fé para a conservação da alma. Na nova tradução na linguagem de hoje diz: temos fé e por isso somos salvos. E na nova versão internacional diz que nós somos dos que creem e por isso somos salvos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que possamos ter isto bem firme na nossa mente. Possamos ter isto bem firme no nosso coração. E possamos caminhar com os nossos olhos bem postos no objetivo, no alvo que Deus tem preparado para cada um de nós. Crer para a salvação significa algumas coisas. Do verso 33 até ao verso 35, que eu vou recuperar para nós lermos novamente, fala em sofrimento, provações e tribulações. O escritor não está a trazer aqui um caminho de rosas. Não está a mostrar uma passadeira vermelha. Está a mostrar um caminho de sofrimento, provações e tribulações e que vale a pena. É que a passadeira vermelha nem sempre vale a pena. Veja o texto comigo. Algumas vezes, estou lendo agora na nova versão internacional, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos vossos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensado. Não abram mão da confiança que vocês têm. Este não abrir mão significa perseverar. Eu vou repetir.
este não abrir mão significa perseverar. O apoio aos que sofreram como galardão. Vocês foram participantes. Vocês estiveram lá nesse dia. A confiança que não pode ser rejeitada. A certeza daquilo que nos espera no céu. Sabendo que temos no céu uma posição muito melhor e permanente. Veja o que é que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Olhemos para este texto. Acredito que é um texto que todos nós sabemos praticamente de cor. Mas tem aqui duas ideias que eu gostaria de salientar nesta noite. A primeira delas fala da traça e da ferrugem como algo que se consome. E eu não sei se vocês já tiveram traças nos armários, mas não é uma coisa muito simpática. Alguém gosta de ter traças nos armários? Pegar na roupa e ter lá o... Sabe o que é que a traça faz? A traça alimenta-se da roupa. E aquilo fica cheio de buraquinhos. Se ficar lá bastante tempo, eu não sei, mas um enxame de traças provavelmente consegue comer a roupa. Nunca vi nenhuma roupa completamente comida, vi só os buraquinhos. Mas o que Jesus está falando acerca da ferrugem, que também não aparece de repente, a ferrugem, ela começa fazendo uns piquinhos e vai alastrando, 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 e quando você dê conta já não tem ferrugem, tem um buraco. E o que Jesus está dizendo é que aquilo que nós juntamos aqui pode ser muito interessante, mas às vezes, sem darmos conta, vai-se consumindo. E quando nós formos lá, temos uma mão cheia de nada. Depois, Jesus apresenta um segundo cenário. E ele fala dos ladrões que minam e roubam. Aquelas casas, as paredes eram feitas basicamente de terra, com pedras, e aquilo era colocado lá com lama e uns paus à mistura, e depois tinha as portas. Por incrível que isto vos possa parecer, a zona mais difícil de assaltar era a porta. Era a zona mais segura da casa. Vocês hoje não veem os ladrões a fazerem um buraco para entrar numa casa, porque a porta é mais insegura do que as paredes. Mas naquela altura não era assim. E eles levavam alguma coisa e literalmente cavavam a parede, daí a expressão minar, escavavam a parede, entravam, roubavam e nem sequer mexiam na porta, porque isso dava muito trabalho e era mais difícil. Amados irmãos, se a primeira situação nos fala de um desaparecimento lento, gradual, que nós nos apercebemos, a segunda situação fala-nos num desaparecimento rápido que causa susto, que causa um transtorno imediato. Minam e roubam, de repente, Eu quero dizer-vos que aquilo que nós temos, tanto pode desaparecer tão devagarinho que quase não damos conta, como pode desaparecer assim num repente que ficamos todos alarmados. Mas deixem que vos diga, no céu, nem aquilo que desaparece devagarinho, nem aquilo que desaparece rápido, acontece lá. Tudo é preservado. Por isso Jesus Cristo, ele disse para nós ajuntarmos tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam.
a nossa confiança não pode ser rejeitada. Não rejeiteis a vossa confiança. E porquê? Veja o que diz o texto. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Tem grande e avultado galardão. Se formos à outra tradução, haja o que houver, estou a apresentar a tradução da Viva, haja o que houver, não deixem desfalecer esta confiança feliz no Senhor. E lembrem-se da recompensa que vocês têm. Amados irmãos, nós temos uma grande recompensa, mas nós precisamos de manter firme a nossa confiança. Como é que nós mantemos firme a nossa confiança? Olha, em primeiro lugar, você tem que decretar no seu coração que não vai desistir. E esta é uma decisão sua. Há pessoas que desistem apenas porque têm essa hipótese. Deixem-me dar-vos um exemplo. Vocês lembram-se do povo de Israel quando passou o Mar Vermelho? Deus disse para eles passarem e eles não podiam desistir. Atrás tinham o exército, do lado tinham as montanhas e quando entraram, do lado tinham o mar também. Agora o caminho é sempre para a frente. Mas eles podiam desistir. E se eles tentassem voltar para trás e correr e esconder-se nas montanhas? Eles podiam. Mas eles perdiam toda a caminhada pelo deserto. Eles podiam dizer, não, eu vou desertar. Deixa lá ir esta gente toda, mas eu vou esconder-me aqui. Sabe o que acontecia? Eles iam perder. Amados irmãos, não rejeiteis a vossa confiança. Não rejeitar a confiança para obter o galardão. Se nós rejeitamos a confiança, nós perdemos o galardão. Mas para tal, nós precisamos de paciência para continuar. Lembram-se que eu falei-vos acerca desta caminhada que não era um tapete vermelho, não era uma passadeira vermelha, mas era algo difícil, com uma dificuldade apresentada. Então nós precisamos de paciência. E mais, nós precisamos de alcançar a promessa para obter o galardão. Perseverar mais um pouco de tempo com a certeza que Jesus virá. Precisamos de fé e esta fé é no sentido de confiar firmemente. E este firmemente implica que ao longo do tempo nós continuamos a confiar. E sabe o que é que isto implica? Paciência. Para não rejeitarmos a confiança. Para obtermos o galardão. Nós ficamos sempre aqui. Para perseverar mais um pouco de tempo na certeza que Jesus Cristo virá. Aquele que prometeu não irá falhar. Aquele que prometeu, ele vai voltar. E meu amado irmão e irmã, nós precisamos manter a nossa esperança sempre bem firme no Senhor. Que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente os meus amados irmãos e irmãs e que nós possamos caminhar com esta nossa confiança firme no Senhor, dia após dia, custo que custar, apesar dos problemas, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, mas que nós possamos confiar sempre. Amém? Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos e irmãs. Nós vamos já...